Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam Ve Chag Sameach Purim. Que o Eterno abençoe a todos. Feliz festa de Purim, ainda na semana, da celebração de Purim. E dessa forma agradecendo ao Eterno por esse grande livramento que Ele concedeu ao povo de Israel. E sempre sendo gratos a todo instante ao Eterno por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Também quero aqui agradecer ao Moré Marcos Felipe pela transmissão realizada por ocasião da celebração de Purim. Bem animada, uma leitura bem animada, com todos os convidados que estavam ali participando, Enfim, um grande abraço a todos, tá bom? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, em particular nos dias de quarta-feira, como é hoje, estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I. E sempre tirando lições daquilo que lemos, tomando como base o Tanar, portanto, principalmente a Torá, seguida dos profetas e dos escritos, também levando em consideração as outras cartas que constituem os escritos nazarenos. Tá bom? Então, para mim é sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos essa maravilhosa carta de Atos, escrita por Lucas e endereçada a Teófilo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você, seus amigos, toda a sua família, tá bom? Desde já quero agradecer a todos os irmãos, tá certo? Pelas tefilot, pelas orações. A minha saúde já está aí 100%, Peço também que todos os irmãos continuem em oração, assim como nós oramos por todos vocês, todos os nossos irmãos, tá bom? Orem por todos os professores aqui do canal, em favor, no caso, da saúde de todos aqui. Afinal, todos nós realmente dependemos, obviamente, primeiramente da misericórdia do Eterno e da saúde de cada um de nós para podermos produzir os estudos, ok? Então, sabendo que todos os estudos aqui apresentados, todos os materiais utilizados e disponibilizados são gratuitos, tá bom? Não cobramos nem um centavo por apostilas, por os PDFs que são postados no Telegram do canal, tá certo? Ok, então vamos iniciar o nosso estudo nessa noite. Vamos dar sequência à leitura interpretada no capítulo 12. Já estamos no capítulo 12 e só lembrando você de que nas aulas anteriores nós lemos que Shimon Kefa havia sido preso por ordem de Herodes, certo? Herodes Antipas. E dessa forma, observando, como eu comentei na aula anterior, não é dito, gente, o relato de, por exemplo, Flávio Josefo, Yosef ben Matitiahu, o relato dele é um que mostra Herodes Antipas como uma pessoa não violenta, uma pessoa que realmente procurou de uma forma, como é que eu posso dizer, menos bruta, digamos assim, governar, certo? O povo de Israel ali administrando, permitindo que eles tivessem a sua vida com suas reuniões, as celebrações, os moedim, os encontros marcados. E, por outro lado, nesse momento aqui que é narrado por Lucas, na carta de Atos, a gente percebe já a pessoa de Herodes muito furioso. Não é dito na carta, repito, o porquê de Herodes Antipas se comportar dessa forma, vindo inclusive a mandar executar Yaakov, certo? E depois mandar prender Shimon Kefa, apresentado por
Lucas em sua carta como Petros, tá bom? Pedro. Então vamos dar a sequência. Pedro havia sido detido, tá certo? E agora, olha só o que vai acontecer. Lembrando que, né, já não pode deixar passar isso em branco, enquanto Shimon Kefa estava preso, estava detido, os irmãos que, claro, sempre obedeceram à Torá e que se reuniam juntamente com Shimon Kefa e os demais discípulos de Yeshua, estavam em tefilot, era tudo o que eles podiam fazer, estavam em tefilot, em orações, para que o Eterno tivesse misericórdia da vida de Shimon Kefa, tá bom? De Pedro. Então, olha só os resultados disso, tá certo? E aí, vamos iniciar a nossa aula de hoje a partir do verso 6, do capítulo 12, tá? Que diz assim: Ve'acharei asher hafetz horedos. E depois que desejou Herodes, Laraviu lemishpat, submetê-lo a julgamento, olha só, Balaila, à noite, olha só, à noite, Rahu Shakav, Petrus al Mishkavo, bem Shnei Anashim Hamushim Asur Bishnaim Kevalim Veshomrei Beit Hakle Nitzavin al Hassav. Então, ó, e depois que desejou Herodes submetê-lo, Shimon Kefa, a julgamento, no caso Pedro estava à noite deitado sob sua cama, sob seu leito, entre dois homens armados, preso, no caso Petros, por duas correntes. E os guardas da casa da prisão vigiavam sobre o umbral, portanto, da porta. Então, aqui Lucas está descrevendo como estava Shimon Kefa na prisão nesse momento, para o que ele vai narrar no próximo versículo, que é o versículo 7, né? Então, está só colocando aqui como é que estava a disposição, tá certo? Então, Shimon Kefa estava ali deitado na sua cama. Eu não consegui uma ilustração exatamente da forma como está aqui no verso 6, mas o que mais se aproxima é essa ilustração aqui, tá bom? Estava aqui entre os dois guardas, aprisionado, acorrentado, tá certo? E sob forte vigilância, né? Sob forte vigilância. Então, aí vem o verso 7, que diz assim: Verine, e eis que Malar, um mensageiro, aqui a palavra Malar significa mensageiro, talvez não, com toda certeza, na sua tradução aí em português, tá bom? Está escrito anjo, é a forma que o tradutor preferiu chamar um mensageiro que vem da parte do Eterno, certo? Que vem das regiões celestiais. Então, eles chamam de anjo. Aqui, malar, a rigor, malar significa mensageiro, tá certo? E mensageiro, tanto faz se vem da parte do Eterno ou se é um mensageiro enviado por uma outra pessoa, tá certo? Então, mensageiro é mensageiro. Você, no hebraico, vai perceber que é um ser celestial a partir do contexto, da narrativa do texto, tá bom? Mas, em português, os tradutores, no caso, chamam de anjo, para dizer que aquele ser é um ser celestial. Tudo bem? Verine malar Adonai nitzav alav ve'or naga belishkato vaiga bechaf yere Petrus vaireu lemor cum maher
Vaimasu Assurav Me'al Yadav. E eis que um mensageiro de Adonai se apresentou sobre ele, sobre Petrus, tá? Sobre Pedro, Shimon Kefa. E uma luz brilhou na sua cela e tocou, no caso o malar, tocou com a palma da mão no lado de Petrus. Olha como é interessante, gente, o hebraico aqui, que quando diz palma da mão, ou a palavra palma, é exatamente a palavra kaf, né? Kaf. Aqui eu vou marcar para você. Então você que já está estudando o hebraico, olha que interessante, né? Aqui você tem escrito em hebraico a palavra kaf, que inclusive representa essa letra aqui, ó, essa primeira letrinha, essa do meio aqui, né? Entre o bet e o p, tem aqui a letra kaf. Kaf significa palma, no caso palma da mão, certo? Então, como tem um beit aqui ao lado, então com a palma da mão. Olha que interessante, né? Kaf. Então essa palavra você já aprende ao estudar o Aleph Bet, o alfabeto hebraico, né? Então o malar tocou com a palma da mão no lado de Pedro, e o acordou, dizendo. Então olha só, gente, imagina, naquela hora, Shimon Kefa deitado ali entre os dois guardas que o vigiavam, lembrando que Shimon Kefa estava acorrentado, e olha só, de repente ele vê um ser falando com ele, certo? Obviamente ele, ao olhar, sabia que não era simplesmente não era uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Como os guardas que estavam com ele. Era algo diferente, era algo especial, né? E o acordou dizendo, olha o que o malar falou para ele: levante depressa, aqui ó, kum maher, levante depressa. E caíram as correntes de suas mãos. Aqui uma representação, tá? Ó, caiu as correntes que prendiam aqui Shimon Kefa. E olha que interessante, né? Porque estes dois guardas romanos, a princípio, não diz o texto, né, se eles dormiram na hora, se eles não viram, o que aconteceu. Mas o certo é que quando o malar acorda Shimon Kefa, dizendo para ele se levantar depressa, estes dois, né, militares romanos não perceberam o que estava acontecendo. Portanto, coisa do eterno. Tá? Coisa do eterno. Incrível, né? Quando o eterno quer livrar alguém, então acontece esse tipo de coisa. Interessante, né? Imagina só o susto que Shimon Kefa deve ter tido. E geralmente quando isso acontece, certo? Quando a gente percebe numa narrativa, quando o malar se apresenta diante de alguém, esse alguém geralmente se assusta. Porque não é comum, entendeu? Um ser humano estar diante de um mensageiro do Eterno, nesse caso, vindo das regiões celestiais. Entende? Por exemplo, quando o malar se apresentou diante de Miriam, dizendo que ela conceberia, né? Ou seja, a concepção dela não foi naquela hora com o malar, conceberia, portanto, futuro, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe que não é o momento, né? Então, quando ele se apresenta a ela, ela toma um susto. Imagina, né? Algo se apresentando assim diante de você, né? Da mesma forma, nas outras narrativas, ao longo dos textos bíblicos, né? Você percebe realmente, não é comum. Então, as pessoas tomam esse susto. Imagina ver um ser, um mensageiro do Eterno diante delas. Tá? Continuando. E disse para ele se levantar. Na hora que as correntes caem de suas mãos, bem,
observando aqui o texto e a ilustração, dá para perceber que Shimon Kefa já está começando a entender o que vai acontecer, né? Aqui na ilustração, o Malar, o mensageiro, já falando com Shimon Kefa, olha o que ele vai continuar a dizer agora no verso 8. Vamos lá. Verso 8. Vaiomer Elav, e disse para ele, Hamalar, o mensageiro. Olha o que ele disse. Hagor matnecha unalecha shim beraglecha vayas ken vayomer elav ve'et meilecha ate vele acharai. E ele disse para ele, o mensageiro, para Shimon Kefa, vista-se e ponha suas sandálias em seus pés. Isto é, aqui a ilustração, né? Shimon Kefa, prepare-se, mas isso era literal mesmo, né? Ao que dá a entender aqui, realmente ele estava sem as suas sandálias na hora. E aqui a ilustração caiu bem, esse desenho aqui, nessa ilustração, mostrando ele pegando suas sandálias já para calçar, para se preparar. E, diz o texto, fez assim. E disse para ele, o Malar, ponha a capa e siga depois de mim. Aqui de novo uma ilustração disso, certo? Então Shimon Kefa já entende que se trata desse Malar que tem a missão de o tirar dessa prisão, né? Olha que interessante. Então vamos lembrar aqui os nossos irmãos em Teshuvá daquele tempo, certo? Especificamente desse momento, continuando em tefilot, em orações ao Eterno, em favor da vida de Shimon Kefa. Isso é muito bonito, né? Porque mostra a unidade, a união entre Shimon Kefa e os irmãos que ali estavam reunidos, intercedendo, fazendo tefilá ao Eterno, orações para que o Eterno lhe poupasse a vida de Shimon Kefa. Tá? Isso não significa que sempre, que toda vez o Eterno realmente vai fazer isso, de conceder ali o livramento. Obviamente, tinha um propósito no trabalho que estava sendo desenvolvido por Shimon Kefa, bem como os outros Talmidim, certo? Shimon Kefa, ele era o líder, certo? Basicamente ele era o líder desse grupo, dos que praticavam a Torá a partir da perspectiva de Yeshua, conforme eles aprenderam com o nosso mestre, Yeshua, entendeu? Nosso Mashiach. Então, dessa forma, estavam intercedendo, pedindo ao Eterno em tefilá em favor da vida de Shimon Kefa. Isso é muito bonito, porque mostra a unidade entre eles. Tá? E ao fazer isso, você percebe que Shimon Kefa começa a obedecer às instruções do que está falando o mensageiro para ele. Porque diz o texto aqui, e fez assim. Isto é, ele calçou suas sandálias e colocou a capa e passou a seguir o Malar, o mensageiro. Tá? Verso 9. Vaietze, e saiu, vaieler, e saiu e seguiu, Aharei venafsho, e sua alma, olha só, venafsho lo yadat im emet hu asher nasa lo beyad hamalach ki kerizayon nira beinav. E saiu e seguiu depois dele, depois do Malar, né? Shimon Kefa passou a fazer isso mesmo, aqui a ilustração. E sua alma, olha que interessante, gente, quando diz o texto, no caso a sua alma é a alma de Shimon Kefa. Quando ele diz a alma, é a essência de Shimon Kefa. Ele em si, entendeu?
não é, como eu já disse em aulas anteriores, né? Aquela sombra que fica, como mostram nos filmes, né? Aquela sombra dentro da pessoa que sai e depois volta e, sabe? Aquela imagem transparente. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Tá? Mas a alma dele é ele, o interior dele, a sua mente, entendeu? E sua alma não discernia se era verdade, ou seja, se era real, o que estava sendo feito para ele, para Shimon Kefa, pelas mãos do mensageiro, pois como uma visão via por seus olhos. Então vamos lá, por parte. Shimon Kefa obedeceu o que o Malar falou para ele, aqui ó, ele passando pelas guardas sem ser perseguido. Portanto, um livramento que realmente só o Eterno poderia conceder a ele, através de seu mensageiro. Acontece que quando diz aqui o texto que a sua alma não discernia se era verdade ou se não era verdade o que estava acontecendo a favor dele, então dá para perceber aqui que nesse momento Shimon Kefa, ao lembrar da situação, da visão dada a ele do grande lençol, e no interior desse grande lençol animais impróprios para alimentação, né, e tudo que seguiu ali naquela visão dada pelo Eterno, ele imaginou, quem sabe, que de novo fosse uma outra visão da parte do Eterno para ele, entende? E não realidade. Mas ele estava ali porque estava sendo tudo muito real. Ora, sim, estava sendo tudo muito real, porque realmente era de verdade, era real, estava acontecendo de fato, entendeu? Não era uma visão nenhuma, não. Realmente, aquele Malar foi enviado pelo Eterno para fazer essa missão. Qual é a missão? Libertar Shimon Kefa da prisão. Olha que interessante. Enquanto isso, os irmãos estavam em tefilá, em oração, todos juntos. Tá? Então, dá para entender, gente, com essa digamos, não percepção, essa falta de percepção de Shimon Kefa, se era real ou se não era, né? E afinal, ele já estava vindo de uma visão que recebeu da parte do Eterno, e agora acontece isso, né? Porque imagina, você passar, no caso do Shimon Kefa, ele passou pela guarda sem ser percebido. Gente, só o Eterno para fazer isso. Ninguém mais poderia fazer isso. Coisa do Eterno. E aí vem a pergunta: por que será que o Eterno teve tamanha misericórdia com Shimon Kefa, o libertando? Bem, ainda não era o momento de Shimon Kefa descansar com seus pais, né? Ainda não era o dia da sua morte. Não. Shimon Kefa ainda tinha muito que contribuir para os irmãos em Teshuvá daquela época, seus irmãos Yehudi, seus irmãos judeus, bem como apresentar essa forma de aprender com a Torá e praticá-la no seu dia a dia a partir do que ele aprendeu com Yeshua, nosso Mashiach. Entendeu? Então havia muito para ser feito por Shimon Kefa, ainda não era essa hora. Agora imagina só, deve ter sido surreal, imagina, passando pelas guardas sem ser observado, sem ser notado, né? Como mostra aqui a ilustração, ó. Aqui já ele calçado, ó, as duas sandálias, pisando de mansinho aqui, né? Sendo guiado pelo Malar, e aqui os guardas, ó. Segundo relatos, Herodes, pelo fato de a guarda do momento não ter percebido que Shimon Kefa havia fugido, teria mandado executar todos os soldados da guarda que estavam cuidando de Shimon Kefa, entendeu? Então não tinha conversa, né, com esse Herodes, pelo menos da forma que é narrado aqui no capítulo 12, tá? Ou pelo menos nesse momento, devido àquilo que eu comentei no início, né, que Flávio José comenta que ele não era uma pessoa violenta, mas aqui
no texto do verso do capítulo 12, não é isso que a gente vê, né? Mas enfim, então, graças ao Eterno, nesse momento, Shimon Kefa foi liberto, pôde sair ali e realmente buscar abrigo, né, no local de alguém conhecido. Tá? Verso 10 diz assim: Vavro et tur hashomrim harishonim ve'et tur hashnim vayavou el sha'ar habarzel haotse haira asher nifta lifnehem melav vayetzeru bo vayaviru rehov echad va'al hamalar mealav pitom. E ao passar a fileira dos primeiros guardas e a segunda fileira, chegaram ao portão de ferro. Olha aqui, quem já estava aí mais atento na leitura, né? Quando eu li aqui, ó, a palavra barzel, deixa eu marcar aqui, ó. Não é toda hora que te encontra essa palavra, né? Então, vale a pena aqui frisar, ó. Habarzel, o portão de ferro. A palavra em si significa ferro, né? Então, essa palavra aqui, gente, barzel, é o que deu origem ao nome do nosso país aqui, o Brasil, entendeu? A palavra Brasil já é digamos, uma flexão devido ao tempo, devido ao uso dessa palavra que vem do hebraico barzel. Então, por exemplo, se você disser barzel durante muito tempo, então, ó, Barzel, Brasil. Chegamos nessa palavra, né? Brasil. Por quê? Devido realmente a perceberem que aqui no Brasil o quão realmente o chamado pau-brasil, né? Que chama assim uma árvore nobre, o quão resistente ela é e como um ferro, né? E da mesma forma, a coloração que tem assemelha-se a um ferro quando oxida, né? Quando enferruja. Interessante. Então, existem várias questões envolvidas nisso, né? Então, valeu aqui, a gente encontrou aqui a palavra barzel no texto, né, da carta de Lucas, referindo-se aqui, no contexto, vamos voltar, ao portão de ferro que sai para a cidade, na hora que eles estavam saindo, né, fugindo de lá. Aqui uma ilustração, o Malar no primeiro plano, aqui depois dele, Shimon Kefa. Detalhe, esse portão de ferro que sai para a cidade, ele se abriu diante deles. Olha que coisa, imagina. Por isso que Shimon Kefa imaginava que poderia ser que isso não fosse real, mas uma visão, né? Mas era real, gente. E saíram passando por uma praça ampla, saindo da prisão já. E subiu o mensageiro de sobre ele, sobre Shimon Kefa, repentinamente. Certo? Então, gente, é assim. Interessante, né? O Malar, o mensageiro, terminou a sua missão, meu amigo, ele vai embora, ele vai seguir caminho, vamos dizer assim, né? Voltar para de onde veio, tá? E não vai ficar conversando com Shimon Kefa, não. Terminou a sua missão, pronto. E eles sabem disso. Se aquele Malar é escolhido pelo Eterno para cumprir determinada missão, é exatamente isso que ele vai fazer. Terminou a missão, pronto, ele volta para o seu local de origem, tá? Então, olha como é incrível, gente, a misericórdia do Eterno aqui na vida de Shimon Kefa, abrindo os portões diante dele, né? E aí,
quando o Shimon Kefa, acompanhando o Malar que o ia guiando para tirar dali, e imaginando se aquilo era real ou não, né? Sim, Shimon Kefa, é real. O Eterno faz muito mais, certo? Por seus filhos, a favor daqueles que o amam e de que guardam os seus princípios, que guardam a sua Torá. Bom? E aí vem o verso 11. Vaiomer Petrus, e disse Pedro, que shuv da'ato elav ata yadati el Nahom ki shalach Adonai et malacho vayatzileni michaf horedos umichol sediat hayrudim. Disse Pedro, voltando sua mente para ele. Olha só, isto é, ele pensando a respeito do que acabou de acontecer. O Malar se ausentou dele. Agora ele está livre, né? Aqui a ilustração trazendo isso, ó. Quando ele diz, agora sei com certeza que Adonai enviou seu mensageiro para me tirar das mãos de Herodes, e de todos os lados do povo judeu. Como assim? Bem, haviam grupos naquele tempo em Jerusalém que estavam insatisfeitos com Shimon Kefa e com o grupo de Shimon Kefa, as pessoas e que conviviam, certo, juntos e celebravam os Moedim do Eterno, celebravam juntos Shabat, enfim, tudo bem? Então, Shimon Kefa seria apresentado diante do povo, muito provavelmente a respeito de o que Herodes deveria fazer com Shimon Kefa. E aí o povo decidiria, né? É isso que significa, gente, de todos os lados do povo judeu. Isto é, alguns queriam que Shimon Kefa sofresse tal punição, outros queriam que ele sofresse uma outra punição, e assim por diante, né? Então o Malar de Adonai o livrou de todas essas ciladas. Por isso que tem aqui essa parte final, e de todos os lados do povo judeu, tá? Então é muito interessante a gente ver a forma como o Eterno libertou Shimon Kefa da prisão, concedendo-lhe aí sair pela guarda sem ser visto. Então a gente percebe o carinho do Eterno por seus filhos. Nem mesmo correntes podem aprisionar uma situação. Eu vou colocar agora como situação. Nenhuma corrente pode aprisionar uma situação que envolve o fato de abençoar as boas novas do Eterno alcançar as pessoas. No caso de Shimon Kefa, ele, juntamente com os seus irmãos em Teshuvá, tinha a missão de levar a Bessorá, essa forma tão elevada de conhecer a Torá e de praticá-la diante de seus irmãos em Yehudi. Entende? Então, enquanto Shimon Kefa fazia isso diante de seus irmãos judeus, da mesma forma, olha só, vou citar aqui uma pessoa que a gente vai estudar logo. Por outro lado, Saulo, também chamado Paulo, ele tinha esse nome, né, também, Polos, mas sendo mais preciso, Polos, né, Paulo. Ele já estava com a missão de apresentar a Bessorá, portanto a Torá, àqueles que não eram Yehudi, que não eram judeus, tá? Ele estava responsável por isso. Então, de um lado, vamos lá, Shimon Kefa apresentando a Bessorá para seus irmãos Yehudi, judeus. Por outro lado, outro judeu, agora Shaul, né? Rav Shaul, agora apresentando não para os seus irmãos judeus, mas para os não judeus, tá certo? Aquele que é das nações.
Olha que incrível. Portanto, como a gente sempre falou aqui, a Torá de Adonai, ela é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Seguirem, a amarem de todo o coração. Certo? Então, gente, nada pode impedir que, de fato, a Torá seja apresentada a um determinado grupo. Você que caminha em Teshuvá, você conheceu a Torá no momento certo. Não fique se lamentando pelo fato de não ter conhecido a Torá e passado a seguir ela, que é a palavra do Eterno. Não fique triste pelo fato de não ter conhecido antes, mas só agora, tá? Então considere que o Eterno teve misericórdia de você, tá bom? E nada pôde impedir que você tivesse o conhecimento, que conhecesse a Torá. Está aqui você acompanhando esse estudo, bem como todos os estudos que são apresentados aqui, entendeu? Então é incrível como o Eterno ele move as situações para que determinada pessoa conheça a Torá, um certo grupo conheça a Torá e obviamente a pratique, né? Então é difícil hoje, é difícil nos nossos dias encontrar um lugar onde a Torá ainda não chegou. Quando eu digo Torá, me refiro à palavra do Eterno, entendeu? Então é difícil, pois através dessa tecnologia aqui, que estamos utilizando, chamado internet, através dela conseguimos alcançar pessoas dos lugares mais longínquos do mundo e que nos prestigiam com a sua participação, tá? Não apenas conosco, mas com outras pessoas que se reúnem, quem sabe, né? Nem tem um canal, mas se reúnem pessoalmente, em grupo, como faziam nossos irmãos no primeiro século, certo? Muito incrível isso. Quando o Eterno quer tornar a sua palavra conhecida, nada pode impedir. Nada, 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 nada. Tá? E além disso, nós estamos vivendo um tempo onde a Torá tem sido apresentada com muitos aspectos, com muitas lições para nós aprendermos e praticarmos no nosso dia a dia. E você está percebendo assim essa forma tão ampla como tem sido apresentado a Torá para as nações, entendeu? Então fique atento, inclusive, né? Porque o que eu estou falando aqui, gente, sobre ser apresentada a Torá para as nações, realmente é a Torá, entendeu? Não é nada de místico que tem que ser apresentado para as outras nações, mas a palavra do Eterno, do jeito que ela é, entende? É isso, ok? Então, olha só que incrível. Shimon Kefa, como eu disse ainda há pouco, ainda tem muito para produzir, ainda tem muito para contribuir nesse grande trabalho que está sendo realizado em favor de as pessoas passarem também a conhecer as boas novas do Eterno. Bom? Ok, então a aula de hoje, gente, ela é bem curtinha, tá certo? Bem rápida. Não teremos hoje uma aula de 1 hora. Afinal, os textos que a gente separou de hoje, que é a sequência que a gente está seguindo mesmo, tá? É exatamente isso que a gente comentou. Ele está só narrando o que aconteceu, tá certo? E a partir disso a gente tira como lição sobre fazermos tefilot uns pelos outros, tá bom? Você aí na sua casa, por nós aqui em favor de você e da sua família, de todos os nossos irmãos em Teshuvá, sejam aqueles que acompanham o canal, sejam aqueles que não acompanham o canal, independente disso, tá, gente? A gente não está formando aqui uma panelinha, né? Como a gente fala por aqui no norte, né? A gente não está fazendo uma panelinha que é aquele grupinho fechado, sabe? Não, nada disso. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa que queira acompanhar os estudos que aqui são apresentados é muito bem-vindo, tá certo? Agora, desde que a pessoa tenha ética. Até para comentar aqui, tem que ter ética, tá certo? Respeito, né?
Lembrando que aqui no canal, gente, nós não fazemos citações de nomes de líderes religiosos, políticos, bem como as nossas convicções políticas. Isso aí nada faz parte da transmissão, entendeu? Isso não são tópicos que vão fazer parte da transmissão. Nunca. Isso não é propósito do canal. O canal não é para fazer propaganda de si mesmo em relação a esse lado, né, político, outros aspectos que não seja realmente os estudos bíblicos, tá bom? Então, a pessoa chegou aqui no chat da mesma forma como eu acabei de falar, tá certo? Não fazemos citações de nomes de líderes, disso e daquilo. Não. A gente acompanha o estudo, após o estudo, após aprender as lições, buscamos praticar em nosso dia a dia aquilo que aprendemos com a palavra do Eterno. Tá bom? Ok, então eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá? Também quero agradecer a todos os irmãos que estão contribuindo para a aquisição das fraldas, né, da nossa querida Radassa Luiz, que está chegando, tá certo? Previsão aqui para início de abril, se for toda a gestação mesmo completa, certo? O Eterno sabe o momento, a hora exata realmente que será o nascimento da bebê. E mais uma vez, como tenho feito, né, nas aulas anteriores, em nome da minha querida esposa Silene, da Radassa Luiz, que está chegando, e da minha sogra, né, Dona Iracema, e eu também, todos nós somos muito gratos, tá, meus irmãos, a você que tem contribuído, tá certo? E você que gostaria, mas que não tem condições, meu irmão, não tem problema, não fique aí, não se sinta excluído ou alguma coisa assim, não, tá? Só o fato de você desejar o nosso bem, certo? De apresentar em oração realmente a nossa família, assim como nós apresentamos cada um de vocês, já ficamos muito felizes, tá bom? Que o Eterno vos retribua 1000 vezes mais, tá certo? Com todas as suas brachot, com todas as suas bênçãos, tá bom? Ok, eu espero que tenha sido claro nas palavras na aula de hoje, tá certo? Para que você tenha compreendido aquilo que nós procuramos compartilhar com você hoje, na aula de hoje, tá certo? Bem, não percam amanhã, olha só, não percam amanhã, nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá certo? Às 19h30, horário de Brasília, assim como foi ontem, às 19h30, né? A Moré Marcos Felipe, que esteve ali apresentando o programa Momento do Hebraico, tá certo? Trazendo aí as Mishalim, as parábolas de Yeshua, e que comentou a respeito, né, da casa que foi construída na rocha, da que foi construída na areia. E aprendendo sempre grandes lições, tá certo? Somos muito gratos também aos professores aqui que têm feito seus estudos, compartilhado com todos os nossos irmãos, tá bom? Então não perca amanhã, Moré Renato de Prísio, com um pedacinho da Torá às 19h30, tá certo? Ele vai transmitir diretamente do Rio de Janeiro, tá bom? Esse é o nosso próximo encontro imediato, tá certo? Na próxima semana, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, vamos nos encontrar na quarta-feira, dando sequência à leitura dos textos da Carta de Atos, com suas devidas interpretações, conforme o contexto do século I, tá bom? Ok, vamos cantar aqui um Terlim, o que vocês acham? Vamos cantar, né? Cantar o Terlim. Convido você para cantarmos juntos o Terlim 92, verso 13 a 16, né? Que diz: Sadikatamai fra que erres balvanois gem. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno.
Então, eu me despeço de vocês essa noite. Vamos cantar Terlim 92, versos 13 a 16. E que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Tá bom? Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para você e toda a sua família. Tá bom? Um grande abraço a todos. Lehitraot. Até mais. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם ברצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שני מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם ברצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שני מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 תאי נה 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 נאי, תאי נה 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 נה. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם ברצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבם. שרי מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 נאי נה 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 נאי, נאי נה 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 צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר.